Olá, gamers! Olá, pessoas que sempre me acompanham por aqui ou porque já foram meus alunos na aula de jogos para empresas ou de gamificação, tanto nos cursos online ou no presencial. Esse assunto aqui que eu venho falar é para você, mas também para outras pessoas que nunca foram os meus alunos, mas que se interessam pelo tema. E eu tenho uma grande novidade que já era muito esperada por alguns de vocês. Nós estamos hoje inaugurando, lançando a primeira temporada de séries ou fases, episódios com conteúdos de gamificação. Hoje nós vamos começar desmistificando esse termo, falando um pouquinho sobre o que é gamificação, dados e conceitos. E eu preciso te explicar como vai funcionar esse jogo aqui. Nós teremos temporadas que serão compostas por séries. Essa primeira temporada começa dia 29 e vai encerrar dia 7/7. Fica acompanhando por aqui, porque todos os vídeos eu vou explicar e já vou falando para vocês o que vai acontecer, quando e como. Certinho? Bora jogar? Bem-vindos à temporada O que podemos aprender com os jogos. Nós estamos começando aqui o primeiro episódio que trata-se do que é a gamificação. Vamos começar desmistificando o termo. Então eu já vou começar te falando que não é um jogo. O que é a gamificação então, Naira? Consiste em adaptar elementos e técnicas de jogos a fim de incentivar algumas conquistas. Com isso, a pessoa tem recompensas, avança de fase, sobe de nível, tudo como se ela realmente estivesse no jogo. Por exemplo, quando você encontra lá no jogo o placar, a barra de progressão, o ranking, as medalhas, a própria competição, a estética lúdica, o entretenimento, a diversão, a competição, jogadores, tudo isso são elementos dos jogos. Ainda temos troféu, medalhas, enfim, vários outros elementos. Olha para isso e traz para o contexto real. Então, a gamificação, ela utiliza a mecânica de jogos para resolver problemas reais. Então, nós temos o elemento de jogo no contexto de não jogo. Veja, é como se nós estivéssemos realmente jogando, mas estamos em atividades produtivas. Ela pode ser aplicada em sala de aula, pode ser aplicada no marketing, pode ser aplicada no RH, em termos de desenvolvimento humano, recrutamento e seleção, pode ser aplicada em processos de inovação, para aumentar a produtividade, uma série de variações do termo, inclusive para aumentar as suas vendas. Se você for parar para pensar, por que as pessoas jogam tanto? As pessoas gostam de jogar. Obviamente, a gente não pode generalizar, mas nós temos dados que mostram que atualmente nós somos 1 bilhão de jogadores ativos em todo o mundo. E nós temos também dados que mostram que desde crianças de até 2 anos, que já são jogadoras, isso traz para nós um dado de 92% delas, até chefes de família que também gostam de jogar videogame ou jogos digitais, que são 69%. Atualmente são gastas 3 bilhões de horas semanais com atividades relacionadas a jogos. As pessoas gostam de jogar. E por que elas jogam tanto? Tem uma pegada da neurociência aí, serotonina, noradrenalina, dopamina, que são encontrados, em situações de jogos, e é o nosso próprio sistema nervoso central. Além disso, nós podemos perceber que os jogos estimulam os neurotransmissores aí associados ao humor, e as pessoas ficam muito envolvidas, entram em flow, e depois a gente vai até falar disso em próximas séries, sobre como é esse engajamento e esse flow no próprio ambiente de jogos. Para isso, você tem que fazer o quê? Buscar se apoiar nessa arquitetura dos jogos e verificar um ambiente que não é de jogo, mas que você quer aumentar a produtividade, quer aumentar o engajamento dessa equipe, e coloquem como se fossem para jogar, que não necessariamente é uma competição, pode ser sim uma colaboração. Então, favorece, toda essa questão da produtividade. Por quê? Porque as pessoas ficam envolvidas numa situação de jogo, nosso cérebro também tende a buscar por recompensas o tempo todo. Isso aí a gente estuda na neurociência e a gente percebe que nos jogos nós temos muito essa pegada de recompensas. Mas não precisa ser só ganhos materiais. Existem recompensas que são intrínsecas, que a pessoa se sente recompensada, está associado à autonomia, excelência,
né, ao propósito, bem como recompensas extrínsecas, que aqui a gente já tem, sim, prêmios, descontos, todas essas questões que envolvem recompensas externas. E as pessoas são recompensadas de formas diferentes. Como você traz isso para um ambiente produtivo, para um ambiente, né, organizacional ou de sala de aula, para que o seu cliente interno ou externo sinta-se recompensado e engajado numa mecânica de jogos bem divertida, com storytelling bem feito, que trabalha toda essa narrativa envolvente, e também, por exemplo, numa sala de aula para engajar o seu aluno. É isso que trata-se a gamificação. É tornar o momento mais divertido, mais produtivo. E tem um dado legal que eu gosto de trazer da Jane McGonigal, que ela traz aqui 4 componentes que tornam os jogos melhores e mais eficazes. O primeiro deles é significado épico. Na gamificação, como você pode trazer isso para que o seu jogador perceba um significado, uma importância desse jogo? Algo que realmente faça sentido ao jogador, que nesse caso pode ser o seu aluno ou o seu colaborador. Eles passam a ser jogadores. 2, é a questão do otimismo urgente, né? Da urgência ótima. 3, produtividade alegre. As pessoas em flow, nos jogos, elas entram em flow, depois falaremos disso, eu disse, nas séries futuras, e elas se tornam mais produtivas e mais alegres, até em virtude do que eu falei lá dos neurotransmissores associados ao humor. E por fim, tecido social, que é o 4º e último elemento. O tecido social é porque as pessoas agrupadas em time se ajudam e se motivam em tarefas árduas. Imagine como é você trazer isso tudo para sua empresa ou para sua sala de aula, dando essa cara de jogo, só que para gerar resultados reais. Então, ao contrário dos jogos que visam entretenimento, né, jogos de entretenimento mesmo que visam a diversão, a gamificação está preocupada em resolver problemas que interessem às organizações. E eu gosto muito de uma frase de um autor que eu não estou me recordando agora, que é o seguinte: a gamificação é como se fosse uma caixa de ferramentas compostas por partes e pedaços de game. Por isso ela não é um jogo, mas sim utilizar desses elementos de jogos para um ambiente real, para um contexto real, para incentivar ações, inspirar comportamentos, gerar aprendizagem e, com isso, resolver problemas reais. Fica com essa dica de hoje, começa a refletir nisso, porque vem muito mais aí pela frente nos próximos episódios. E aí, gostou? Isso foi só a introdução, foi só para você conhecer um pouco mais. Tem pessoas que já me assistem por aqui e já conhecia esses dados, esses conceitos, mas tem muita gente que não sabia. Então, se você quiser saber um pouco mais e avançar um pouco mais nesse jogo, assista o próximo episódio que já vai estar disponível. Vai acompanhando por aqui para que você não perca nenhum detalhe. E lembre-se, o nosso último episódio é dia 7/7. Se você quiser saber um pouco mais desse final aí, desse final fatality, acesse o link abaixo ou acesse na minha bio. Te espero no próximo episódio. Vamos avançar aí um pouco mais para ir para a próxima fase.